Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos vocês que passam a me acompanhar neste momento em mais uma live, em mais uma aula teológica toda especial para a edificação da sua vida, para que você possa aprender mais. É de fundamental importância que nós estudemos teologia, que nós estudemos as doutrinas do cristianismo, uma vez que elas geram entendimento para nós sabermos aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é bom para as nossas vidas, aquilo que vai gerar bons frutos para as nossas vidas e aquilo que não vai ser benéfico para nós. E sabendo disso, nós iremos áreas e aquelas que são secundárias. Nós iremos trabalhar um pouco a respeito de algumas doutrinas que são fundamentais para o cristianismo, que todo cristão precisa acreditar nelas para ser definido assim como um cristão. Ser cristão não é apenas falar do nome de Cristo, mas é ter uma conduta ética mínima e acreditar pelo menos nas principais doutrinas do cristianismo. Nós precisamos ter bem fixo isso em nossas mentes. Nós temos que acreditar, nós que somos cristãos, nas principais doutrinas da fé cristã, sob pena que, se nós não acreditarmos nessas doutrinas, nós seremos considerados hereges ou pessoas que fazem parte de outras religiões. Essas doutrinas, elas são muito importantes que nós acreditemos nelas. Nas aulas passadas, teologia histórica e teologia prática, depois eu dei uma aula sobre passadas, eu tratei a respeito do que é teologia, o estudo sobre Deus, eu falei como interpretar a Bíblia. Importante que a gente analise os versículos que estão acima e os que estão abaixo, das principais áreas da teologia, que é a teologia bíblica, teologia sistemática, que nós chamamos de contexto textual, e é importante também a gente levar em consideração a interpretação bíblica o contexto histórico-cultural, ou seja, os fatos que estavam acontecendo na época que o texto foi escrito e a cultura da época em que o texto foi escrito. Isso vai fazer muita diferença na interpretação, entre outros ensinos, entre outras lições. A última aula até eu dei ela no YouTube, está lá no @pregadorlucasmoraes. Foi uma aula também ao vivo. No YouTube não ficou tão bom, porque tiveram alguns problemas de conexão, mas estamos aqui agora no TikTok. E eu tratei nesta aula lá do YouTube, que está no YouTube, a respeito da história, um pouco da história e também do ensino da teologia do apóstolo Paulo. Nós vimos toda a obra de Deus realizada na vida do apóstolo Paulo, a sua conversão, o seu trabalho, a sua fé e o seu ensino, pregando, entre outras doutrinas, a salvação pela graça, o amor cristão, entre outros ensinos. Eu separei aqui alguns tópicos para eu não me perder, para a gente manter o objetivo da aula, que é falar das principais doutrinas do cristianismo. A primeira, divindade de Cristo. Cristo, para o cristão, ele é Deus. Se nós formos ler Filipenses 2, ele, sendo Deus, tomou por usurpação ser igual a Deus, assumindo a forma de servo. Ou seja, o texto deixa bem claro que Cristo, ele é Deus. Para o cristão, Cristo, ele não é meramente um profeta, meramente um filósofo, um mestre. Ele era também tudo isso, mas ele vai além disso. Ele é o Deus encarnado, Deus que tomou forma de servo, ele tomou uma forma humana. Ele era Deus, ele estava nos céus já antes do seu surgimento aqui na terra, mas com o objetivo de se sacrificar por nós, de dar a sua vida por nós, ele vem até a terra, nasce de Maria,
vive normalmente aqui durante alguns anos e aos 30 anos ele dá início ao seu ministério para os 33, cerca disso, entregar a sua vida por todos nós na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscita. Como é que funciona isso? Isso foi alvo de muitos e muitos debates teológicos ao longo da história. Muitas pessoas tratavam dessa doutrina, mas essa doutrina é a doutrina da divindade de Cristo. Meu objetivo aqui nesta aula não é defender nenhuma dessas doutrinas, trazer provas irrefutáveis para cada uma dessas doutrinas. Não é o meu objetivo, para fazer um ateu, um agnóstico se tornar cristão. Não. É apenas expor essas doutrinas e explicar estas doutrinas. E esta é a doutrina da divindade de Cristo, Cristo como Deus, que envolve uma outra doutrina, que é a doutrina da encarnação. Ou seja, ele era Deus, mas ele tomou a forma de servo, ele encarnou. E assim ele possuía duas naturezas. Você sabe qual que é o nome desta dupla natureza de Cristo? Uma natureza divina e uma natureza humana? Porque pense comigo, ele não era Deus antes dele encarnar? E quando ele encarna, ele não toma uma forma humana? Ele não passa a ter uma natureza humana também? Uma vez que ele nasce, uma vez que ele vive como nós vivemos, passa momentos bons, momentos ruins, momentos de alegria, momentos de tristeza, chora, se compadece do próximo, se irrita. Ele possuía também essa natureza humana. Mas ele continuava tendo a natureza divina, ele não deixou de ser Deus. Ele não fazia uso dos seus poderes divinos, mas ele não deixou de ser Deus. Essa doutrina nós chamamos de doutrina da união hipostática, ou seja, em Cristo nós temos uma dupla natureza, uma natureza divina e uma natureza humana. Não confundir esta doutrina com um semideus. Era alguém que ele era metade humano e metade divino. Não é o que é Jesus. Com o semideus da mitologia grega. São doutrinas diferentes. Jesus ele não é metade humano e metade divino. Isso é heresia. Alguém dizer que Jesus é um semideus, é metade humano e metade Deus, não é isso que o cristianismo ensina. O que o cristianismo ensina é que Jesus ele possui dentro de uma mesma pessoa estas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que é algo diferente da mitologia grega. E você pode pensar como que uma única pessoa pode ter duas naturezas. Bom, o ensinamento, o conceito da matemática da unidade composta explica essa questão. O próprio ser humano ele não é constituído de corpo, alma e espírito, ele não tem um aspecto físico, mas também não tem um aspecto espiritual. Da mesma forma era Cristo. Ele continuou sendo Deus, ele continuou possuindo aquela natureza divina, porém ele adquiriu também uma natureza humana. Então a gente viu aqui a doutrina da divindade de Cristo, a doutrina da encarnação, que é diferente de reencarnação. Reencarnação é um ciclo. A pessoa morre e volta em um outro corpo. A pessoa morre e volta em um outro corpo, até ela alcançar a evolução espiritual. Isso é a doutrina do Espiritismo. Encarnação, eu nem estou aqui para criticar o Espiritismo. É só mesmo explicando a diferença entre a doutrina espírita e a doutrina da divindade de Cristo. Jesus é Deus, a encarnação, ele encarna, ele vive aqui e ele é cristão. Encarnação é Deus se fazendo ser humano. Ainda temos a doutrina da união hipostática, que ele continua sendo Deus, mas adquire Deus se fazendo homem para morrer por todos nós na cruz do Calvário. Também a natureza humana. Eu sei que esse assunto talvez seja um pouco difícil para salvar as nossas vidas, isto é, a encarnação. Então a gente tem a você entender, porque não é um assunto tão simples, mas é algo que com o tempo a sua mente vai absorvendo e você vai adquirindo um entendimento maior. Uma outra doutrina muito importante é a doutrina da Trindade. Porque aqui Cristo ele não surge há 2000 anos atrás, lá na região da Judéia, se dizendo Deus. Isso cria um problema.
Por quê? O Antigo Testamento, o que ele dizia? Se for olhar os 10 mandamentos, Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Você tinha um conceito de uma unidade estrita de Deus. Você tinha Javé ou Yavé como o único Deus, e todos os outros deuses eles eram falsos, eram deuses pagãos. Só que, mas é uma palavra criada para mostrar, para expor uma doutrina, dentro deste objeto, uma pluralidade. Nós estamos falando então de uma unidade composta. O Estado brasileiro, eu sempre gosto de